Mais uma vez, estamos aqui para trazermos mais um tema bíblico para nosso aprendizado. O tema de hoje é caminho. Caminho. Caminho no dicionário quer dizer trajeto, percurso, passagem, direção, rumo. Mas tem um sentido figurado que quer dizer norma de proceder. A norma da gente proceder, um caminho que deve ser tomado na nossa vida. Nós precisamos atentar para isso. E conforme dissemos desde o início, estaremos aqui tomando como base, como fundamentação, versículos bíblicos. Inicialmente, eu quero citar 2 versículos que são iguais. Na Bíblia em português eles não são bem iguais, mas na Bíblia em inglês eles são exatamente iguais. Mas em português são bem assemelhados, bem próximos. São Provérbios, capítulo 14, versículo 12 e capítulo 16, versículo 25, que diz ali que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, tem caminho, tem rumo, tem direção, tem norma de proceder, que parece direita, mas o final vai ser um caminho de morte. Então, aqui tem este alerta, né? Este provérbio de Salomão escrevendo esse livro. Também vamos nos reportar ao profeta Jeremias, lá no capítulo de número 21, no versículo 8, ele diz: "E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte." Nós temos que atentar para o que a Bíblia nos diz para a nossa vida, para a nossa vida. Que a própria palavra de Deus diz, né, que Deus ele põe, não que ele deseje a morte, né, mas a pessoa tem a opção de escolher viver, de escolher Deus e viver, e de não escolher Deus e morrer. No Salmo 119, que é um salmo que alguns falam que é de Davi, mas muitas Bíblias dizem que ele é anônimo, ele é sem um autor conhecido, ele diz lá no versículo 15, "Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos." Quer dizer, em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Então, o salmista ali, ele faz essa ressalva, né, da importância dele meditar e olhar para os caminhos do Senhor. E Davi, agora é Davi. No Salmo 17, Davi, ele, no versículo 5, ele diz: "Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem." Davi, ele pedia ajuda a Deus para que ele estivesse ao seu lado, controlando os passos dele nos caminhos de Deus. Deus, ele quer ajudar cada um de nós na nossa caminhada, mas é preciso que nós deixemos. Ele não vai forçar, porque se ele forçasse, todos seriam seguidores dele, mas ele não força, ele deixa a vontade nossa ao nosso critério. Ainda no livro dos Salmos, no Salmo 81, 13, diz assim: "Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos."
Deus fala isso. Se o povo tivesse ouvido, se o mundo ouvir Deus e andar nos caminhos dele, esse mundo, além dele ser diferente, ele vai ter uma esperança. Ele vai ter uma esperança. Em 1 Tessalonicenses 5,13, melhor dizendo, em 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz assim: eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, conforme aqueles que não têm esperança. Tem gente que não tem esperança, né? Mas aqui no Salmo 81,13, Deus está dizendo: se o meu povo me tivesse ouvido. Se Israel, agora Israel, não é só mais Israel, agora é para a humanidade toda, andasse nos meus caminhos, andasse da maneira que eu quero que ele ande, que o povo andasse, como é que seria diferente? Esse livro dos Salmos é muito rico a respeito de caminho. Ainda no Salmo 119, que citamos anteriormente, no versículo 4, diz que pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Esse é o versículo 4 do Salmo 119. O versículo 5 diz, Salmo 119, versículo 104. E nos versículos 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, ele fala, né? Lâmpada para os meus pés. É bem figurativo, né? É conforme os pés tivessem lâmpadas e não houvesse escuridão alguma. E luz para o meu caminho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É uma luz. A palavra de Deus, ela é luz para o caminho. Ela vai fazer com que nós possamos caminhar com mais segurança. Com mais segurança. Aqui no Salmo 119, no versículo 105, fala isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Ainda no livro dos Salmos, Salmo 128, versículo 1, diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A pessoa, né? Abacuque, lá no capítulo 3 do seu livro, versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. O temor do Senhor, diz Provérbios 1,7, que é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento. No capítulo 9 de Provérbios, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aqui ele diz que bem-aventurado, Salmo 128:1, é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Porque precisamos desse temor para termos conhecimento, para termos sabedoria, para podermos ter uma vida que fará com que nós tenhamos uma esperança viva. E ainda no livro dos Salmos, no Salmo 37, que é Salmo de Davi, no versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É claro que nós vamos aprender lá na frente que esse tudo não é tudo que a gente quer, não é tudo que a gente pensa, é tudo que ele sabe que a gente precisa. Então, nós estamos vendo aqui a respeito do caminho. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 19, diz que o caminho dos ímpios, quem vive na impiedade, quem vive sem um compromisso com Deus, quem vive sem buscar Deus, quem vive sem amar a sua própria vida, tem uma preocupação da salvação da sua alma, nós vamos estudar sobre a salvação, diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem conhecem aquilo que tropeçam. Eles vivem conforme as cegas. E nós precisamos de ter noção desse caminho. E nós vamos ver no final qual é este caminho.
mais uma vez no livro dos Salmos, no Salmo 25, no versículo 8, diz que bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Deus é tão bom, Ele é tão reto, que Ele ensina o caminho aos pecadores. Basta os pecadores tomarem, nós pecadores, tomarmos a decisão de seguirmos o caminho que Ele nos manda seguir. Então, isso é importante. Lá no profeta Jeremias, no capítulo 42, versículo 3, o povo fala para Jeremias, para que o Senhor, o teu Deus, Ele nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que haveremos ou que havemos de fazer. Então, o povo roga a Jeremias para que busque de Deus a orientação para ele, para o povo, para eles terem o ensino de conhecer o caminho por onde eles deveriam andar e aquilo que eles deveriam de fazer. Ainda no livro dos Salmos, que é muito rico nisso, o Salmo 119, 33 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Os estatutos, os preceitos, as leis, os mandamentos, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos. Ali um salmista, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Tem que ser até o fim, porque se a pessoa parar, desanimar, aí não chega até o fim. Mateus 24, 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 14, diz, ali trata quando Salomão, ele tem a oportunidade de fazer um pedido a Deus. E ele sabiamente, ele pede sabedoria para poder governar o povo. Governar o povo que o seu pai havia governado antes dele, o seu pai Davi. E aí, em resposta a este pedido, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 14, Deus diz para ele: olha, se você andar nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, o teu pai, olha bem, também prolongarei os teus dias. Não apenas dias de vida, mas dias de governo, não é? De reinado diante da nação de Israel, que era o povo de Deus. Então é importante nós termos essa noção de guardar, andar nos caminhos do Senhor, de seguindo os estatutos, os mandamentos, os preceitos, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 34, versículo de número 21, diz: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Deus está vendo o caminho de cada um de nós, onde que nós estamos pisando, o que nós estamos fazendo, como nós estamos procedendo. Não é? Eu não falei que no sentido figurado, caminho quer dizer norma de proceder, é um procedimento. Deus está vendo os nossos passos, os olhos dele estão sobre os caminhos de cada um de nós. E agora, o Senhor Jesus,
no capítulo 7 de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 13, ele diz: entrai pela porta estreita. Ele manda entrar pela porta estreita. É uma figura, é figurativo, é ilustrativo, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas ele diz que muitos são os que entram por essa porta larga, mas ele manda entrar pela porta estreita. No versículo 14, ele diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Não é que entram por ela, é que a encontram. A Bíblia diz para nós buscarmos que nós acharemos. Nós precisamos buscar a oportunidade de ouvir. E a busca é feita na Bíblia, é lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. E lá em Provérbios, Salomão escreve, no capítulo 22, no versículo 6, ele escreve assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha a responsabilidade que nós temos como pais biológicos, pais como mestres, instrutores, ensinadores, passadores de conhecimento, né? Temos que instruir não somente o menino, o adolescente, o jovem, mas todas as pessoas no caminho em que se deve andar. Mas aqui ele fala que se instruir desde pequeno, né? Nos caminhos do Senhor, até quando envelhecer, não se desviará dele. E alguém poderia perguntar, eu quero concluir, que já estamos com 17 minutos. Um dia Jesus, quando ele estava se despedindo dos discípulos, ele diz assim: vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. E aí Tomé adianta-se e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Isso aí está lá no capítulo 14, versículo 5, essa parte que fala aqui de Tomé, chamado Dídimo. E Jesus, no versículo 6, né? João 14, 6, está escrito assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só em Jesus é que nós poderemos estar no Pai. Não há outra maneira, não há outra maneira. Nós vamos aprender quando nós estudarmos a salvação. Então, guardemos essa palavra. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Até uma próxima oportunidade para outro tema. Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém.